Fala galera, esse vai ser um vídeo com abordagem um pouquinho diferente do que eu trago aqui no canal. Enfim, roda a vinheta. Um ano após a pandemia chegar a essas terras, o país está um caos e um caco. E pior, sem perspectivas de melhora. Além de um longo passado pela frente, o país do futuro vai conquistando outro trauma para sua coleção. Na estante da história, junto ao genocídio indígena, aos 300 anos de escravidão, a ditadura militar e a tantos golpes e mais golpes, vai se posicionando do lado as 250 mil mortes por uma gripezinha. E há um ano sem sequer um ministro da saúde sabe-se lá mais quantas mortes virão. E aí a gente se pergunta, como o país abençoado por Deus chegou a esse estado de coisas? Então, a gente sabe. Sabe sim, ou pelo menos acha que sabe. Todos nós que moramos aqui temos as nossas hipóteses e as nossas certezas. Vamos falar sobre como a desesperança encontrou a política. Antes da pandemia, a economia já vinha mal. O PIB em 2019 tinha crescido menos da metade do que era esperado. 1,1. Até mesmo no último ano do governo Temer, com greve dos caminhoneiros, incentivados por patrões, o PIB tinha crescido mais, 1,3 em 2018. E em janeiro de 2020 o preço das carnes disparou, porque já que o real estava desvalorizado em relação ao dólar, 4,28 em janeiro de 2020, o agronegócio brasileiro estava preferindo vender as carnes para fora, né? Para a China, exportar, porque o que interessa para essa galera é lucro. Essa conversa de que servem para alimentar as bocas e alimentar as pessoas é conversa para boi dormir. Então que fique claro, a economia pilotada por um ministro que era o queridinho do mercado estava derretendo e o encarecimento do custo de vida estava vindo a galope. E foi esse mesmo cara que disse na campanha que se fizesse muita merda o dólar ia a R$5. Hoje ele estava a 5,68. Tá claro que o governo federal tem feito de tudo para transferir a responsabilidade da administração desastrosa na conta da pandemia ou na conta do distanciamento social e dos seus defensores, porque, no final das contas, a gente nem teve um lockdown rigoroso aqui nesse país. Mas faz sentido colocar toda a culpa da pandemia nas costas do governo federal e principalmente do presidente? Nenhuma. Inclusive tem muita responsabilidade a ser distribuída por aí. Mas a pandemia, ela serviu como uma luva para que o governo federal possa utilizar aí seus adversários políticos como bode expiatório. E é sem dúvida também que desde o início da pandemia, o presidente e sua equipe fizeram pouco caso da pandemia, da doença, da transmissão, dos sintomas, enfim. E a gente pode até fazer um passo a passo aqui com as notícias do jornal. Primeiro, tentaram desacreditar que existia uma pandemia, colocando aí a mídia como responsável por um alarde sem sentido. 2. Tentaram minimizar os efeitos da doença. 3. Aceitaram expor idosos e pessoas com comorbidade aos perigos e riscos de morte. 4. Se colocaram contra o lockdown. 5. Demonstraram desrespeito com as vítimas da doença. 6. Descredibilizaram o número de casos e o número de mortes. 7. Se opuseram às recomendações da OMS. 8. Foram contra o auxílio emergencial, depois tiveram que ceder e pagar o auxílio. E 9. Recomendaram e ainda recomendam tratamentos e medicamentos sem qualquer comprovação científica. E a solução parecia ser a vacina. Todo mundo vacinado, não havia motivo para a gente ter distanciamento social e a economia deslancharia. A vacina apareceu, veio em tempo recorde, superando as expectativas. Mas aí parece que o governo não gosta muito de vacina. Começou a lançar aí infinitas discussões sobre a validade, sobre a eficácia da vacina. Toda a fé que depositavam no remédio para curar malária e tratar verme foi usado para descredibilizar a vacina. Uma extrema preocupação com os efeitos colaterais da vacina e zero preocupação com as pessoas que estão morrendo. Um samba no abismo.
E aí não compraram com antecedência as vacinas. O que os outros países fizeram? Foram lá e pimba, compraram tudo. Agora não tem mais vacina e o nosso sistema de saúde colapsou. Porque o povo, cansado aí da desorganização, da falta de coordenação, tocou foda-se. E foi para bares, festas, praias no final do ano. Povo não, né? Na verdade, a classe média, que o povo nunca teve direito, sequer possibilidade de parar e se resguardar nesse país, sacrificando suas vidas para o Deus mercado. Voltamos a março de 2020, só que muito pior. UTIs lotadas, faltando leitos. Em alguns lugares não tem balões de oxigênio, em outros, na falta de anestesia, brasileiros estão sendo amarrados às macas para poder ser entubado e não arrancar o aparelho de tanta dor e incômodo. 1.300 mortes todo dia, cada dia da semana. Ontem foi um recorde de 1.700 mortes. Prefeitos e governadores titubeantes e outros colaboracionistas tentando fazer alguma coisa diferente ou nem isso. Impeachment? Nada à vista. Agora os novos presidentes do Senado e da Câmara jogam no mesmo time que o governo central. Partidos de oposição, bom, os grandes estão se limitando a notas de repúdio e a aguardar as eleições de 2022. Enfim, só pensam neles, só pensam no poder. Estamos à deriva. No momento, a discussão é a mesma de março de 2020. Com lockdown, é possível diminuir o número de pacientes e salvar algumas vidas. Mas é aquela coisa, para o capitalismo as vidas são descartáveis. E se o Estado não bancar um auxílio para os trabalhadores poderem parar, obviamente o povo vai concordar com a opinião de que sem trabalho eles vão morrer de fome, que é a mesma opinião que o presidente. Grandes empresários, obviamente, agradecem. E não adianta a classe média ilustrada ficar bravejando o contrário. E é aí que entra a velha discussão que me parece terrivelmente cruel em seus pressupostos ideológicos. A vida ou a economia? O que é mais importante? Como bem já disseram, gente morta não come, não bebe, não veste, não compra, ou seja, não consome. Mais parados, se ficarem sem um mínimo para sobreviver, as classes mais baixas vão chegar a esse mesmo resultado, a morte. Ou pior, a miséria, a penúria, a humilhação de ver os seus passando fome. E sabem disso, as classes baixas podem ser incultas, mas não são estúpidas. Todavia, acreditam que essa é a lei da vida e não a de uma escolha política, de um tipo de política, o neoliberalismo ou liberalismo, que coloca a propriedade em primeiro lugar antes que a vida de determinadas pessoas. A sintonia entre uma fração das classes baixas e o pensamento do presidente me parece vir daí. Uma certa defesa da lei da selva, um extremo individualismo e um darwinismo social. Existe uma frase atribuída a Margaret Thatcher, ex-primeira-ministra da Inglaterra e uma das maiores expoentes do neoliberalismo, que diz o seguinte: não há alternativas ao capitalismo. Ou é mercado ou é morte. Inclusive, teríamos zero escolhas políticas. Mas essa já é uma escolha política, certo? Mas é justamente daqui que eu me refiro ao sacrifício ao Deus mercado, ao Deus dinheiro. Nessa sentença do não há alternativas está implicada a vida. Porque esses caras eles foram bastante habilidosos em inculcar na cabeça das pessoas de que o mundo é assim, sempre foi assim. Lei da selva, lei do capital, lei da sobrevivência, né? Lei da vida. E de que, portanto, não há saídas. Mas a gente sabe que há saídas sim. Vou apontar uma para esse momento que a gente está vivendo, que vai parecer extremamente ingênua, mas serve para mostrar quais são as bases desse sistema que a gente vive, de como ele colonizou a nossa própria noção de realidade. Se a vida é mais importante do que o capital e do que o lucro, e as pessoas estão morrendo para manter esses intocáveis
alocados, então tá errado, né? E se o governo não tem dinheiro para pagar auxílio a fim de evitar que as pessoas morram de fome, tem muito lugar para tirar. Por exemplo, que parem de pagar a tal da dívida pública ou os juros da dívida pública. Qual foi o lucro dos bancos instalados aqui no Brasil no ano de 2020? Você já se fez essa pergunta? O Itaú lucrou 18 bilhões no ano da pandemia. Pronto, cria um imposto aí sobre grandes fortunas, sobre grandes lucros, mesmo que seja temporário nesse momento crítico da pandemia. Aí, se precisar desapropriar a empresa estrangeira para salvar vidas, que faça. Ah, mas isso vai gerar desestabilidade na economia e as pessoas vão morrer e blá blá blá. Meu irmão, 250 mil vidas já se foram, quantas mais irão? Então é esse o impasse. Vamos ter que escolher entre nossas vidas e esse modelo econômico e vamos optar por esse modelo econômico, é isso mesmo? Ah, é porque então as nossas vidas elas estão implicadas, elas estão ligadas a esse modelo econômico. E se nossas vidas estão ligadas a esse modelo econômico, então tá na hora de desmontar essa merda toda, porque outras crises, outras pandemias, outras merdas muito maiores virão, cara. Mas é claro que as elites e o governo não vão querer reconstruir o mundo sob outras bases, mesmo que as nossas vidas estejam em jogo. E esse é o X da questão. A propriedade vale mais do que a vida.